Atos capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 25. Eu quero pedir aos irmãos que não fechem a sua Bíblia. Após a leitura, nós vamos estar falando a respeito desse texto. Então, tem pessoas que têm o hábito de anotar, de riscar, de marcar. Faça isso. Isso é bom para depois você estar meditando na sua casa a respeito dessa palavra. Atos capítulo 16, a partir do verso 25, diz assim: Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque todos estamos ainda aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Você pode dizer amém para a leitura da palavra de Deus? Curve a sua cabeça, vamos fazer esta oração de clamor pela vida do Valci, porque nós cremos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e que já se levantou nessa noite para fazer, para agir na direção da vida deste homem, para a glória do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, nós sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, sabemos que Tu és o El Shaddai, Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura, e nessa hora, Senhor, nós apresentamos a vida deste homem nas Suas mãos. Visita, Senhor, o Valci nessa hora, que está doente, que está enfermo, a enfermidade tem nome, os médicos chamam de tumor, mas nós clamamos ao nome do Jeová Rafá, o Deus que cura, para que entre com a sua providência de poder na direção desse homem, para curar, ó Deus, para a glória e para a honra do Senhor, para que em breve, Senhor, nós possamos ouvir aqui neste lugar o testemunho desta maravilha que o Senhor operou na vida desse homem, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu nome seja louvado, para que o Teu nome seja adorado. Muito obrigado por essa noite, pela Tua palavra. Ó Deus, a nossa vida nas Suas mãos, usa-nos como instrumento do Senhor, para que, ó Deus, a Tua palavra possa achar, ó Deus, lugar no coração dos Teus filhos, através da ministração da Tua palavra, para que o Teu Espírito possa agir na vida de cada um dos Teus filhos, assim como já tem operado e agido na nossa vida, através da ministração dessa palavra. Faz assim, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo, Ele é bem-vindo nesse lugar, e nós oramos, confiados no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos, esse texto, Atos capítulo 16, ele é um texto muito conhecido, muitas pessoas já leram, já conhecem essa história. Eu queria falar rapidamente a respeito do que está acontecendo aqui nessa história, antes de nós entrarmos na reflexão da palavra nessa noite. Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Ele estava passeando ali pelos lados da Galácia, da Grécia, e passando para a Macedônia, atendendo a um pedido, a uma ordem do Senhor, através de uma revelação. E ele chega a uma cidade chamada Filipos. E é nessa cidade de Filipos que toda essa história se desenrola. Mas por que Paulo foi preso? Paulo foi preso porque ele e Silas começam a pregar a palavra naquela cidade. Eles começam a anunciar o evangelho de Jesus ali naquele lugar. E a conversão de uma mulher, o texto diz, uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, que estava naquela cidade, mas ela, oriunda de uma outra cidade, estava ali negociando, ganhando a sua vida, e ela, ao ouvir a palavra do Senhor, esta mulher se converteu.
E durante a estadia de Paulo e Silas ali em Filipos, diz a história, diz o texto, que havia uma pitonisa, uma adivinhadora, que todos os dias falava algo para a vida daqueles homens. Certo dia, Paulo, já enfesado com aquela história daquela mulher que falava coisas para ele repreendeu aquele espírito e expulsou aquele espírito daquela mulher em nome de Jesus. E diz o texto que imediatamente aquela mulher foi liberta. Mas aí acontece uma coisa. Os homens para quem aquela mulher trabalhava, porque ela gerava lucro, ela gerava dinheiro para aqueles homens, para os seus patrões, fazendo essas adivinhações. E agora, liberta pelo poder do nome de Jesus, ela cessou de dar lucro para os seus patrões. O que acontece? Esses homens se levantam contra a vida de Paulo e de Silas, e começam a perseguir esse homem e acusá-los, e leva Paulo e Silas até a presença dos magistrados. E nesse momento, Paulo e Silas, eles são aprisionados, porque estavam ali pregando a palavra de Deus. Isso para os irmãos entenderem por que eles foram presos. Foram presos porque estavam fazendo a vontade de Deus. Mas eu quero refletir nessa noite com os irmãos a respeito de adoração. O tema dessa mensagem, ela é a adoração que liberta. O que nós entendemos por adoração? O que eu e você entendemos por adoração? Eu poderia fazer aqui, irmãos, um sermão extremamente técnico. Poderia fazer aqui um estudo bíblico a respeito de adoração. Mas eu não quero fazer isso nessa noite. Eu poderia usar definições de adoração, por exemplo, dizer que adoração é o ato ou efeito de adorar. É um culto a Deus, é uma forma de expressar um amor grande demais. Isso é adoração. Eu poderia dizer que louvor é um elogio, é uma glorificação, é uma apologia a alguém pelos seus feitos. Poderia caminhar nessa definição e fazer uma mensagem extremamente técnica a respeito de adoração. Poderia dizer e definir para você que adorar é render culto, é amar extremamente, é um engrandecimento a alguém por aquilo que ele é. Poderia também, irmãos, usar frases de efeitos, do tipo, adorar é mais que cantar, é um estilo de vida. Todos nós estamos cansados de ouvir essas frases. Adorar significa estar ocupado com Deus. Poderia usar frases de efeito do tipo, adoração é o amor em ação. Poderia caminhar por esse lado. Há aqui uma enorme variedade de palavras, de mensagens, de reflexões que nós poderíamos falar a respeito dessas definições. Eu poderia dizer para vocês, apresentar alguns requisitos para o verdadeiro adorador, dizendo que para você ser um adorador, você precisa nascer de novo. Novo nascimento está descrito em João capítulo 3, quando Jesus, num diálogo com Nicodemos, ele fala, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Poderia dizer que para você ser um adorador, você precisa nascer da água e do Espírito. Poderia fazer um sermão inteiro a respeito disso. Poderia dizer que para você ser um verdadeiro adorador, você precisa quebrar ídolos, quebrar preconceitos, quebrar rótulos, quebrar dogmas, estigmas, pessoas que só adoram de determinadas formas. Poderia caminhar também por esse lado. Poderia dizer que um requisito para o verdadeiro adorador é ter um coração sincero. O salmista diz no Salmo 57, a um coração quebrantado e contrito, a um coração sincero, Deus não despreza. Poderia caminhar também por esse lado. Poderia dizer que um requisito para o verdadeiro adorador é uma vida de extrema santidade. Poderia dizer que um requisito para o adorador é uma entrega incondicional da sua vida, independente de qualquer coisa. Poderia dizer que o requisito para o adorador é o exercício extremo da sua fé. Mas eu não quero fazer um sermão técnico. Eu não quero fazer um estudo bíblico a respeito de louvor e adoração. O que eu quero trazer para você nessa noite, efeitos
práticos daquilo que Deus faz na vida de uma pessoa que o adora em espírito e em verdade. Por isso o tema dessa mensagem é: a verdadeira adoração liberta. Você pode dizer amém comigo? A verdadeira adoração liberta. Repita esta frase: a verdadeira adoração liberta. A verdadeira adoração é aquela, irmão, que suplanta toda técnica. Tem gente que faz até jeito para adorar, só adora se tiver com o seu semblante fechado, só adora se tiver com a sua mão levantada, só adora se tiver prostrado. A adoração verdadeira, ela suplanta toda e qualquer técnica. E esse texto, ele me ensina algumas coisas a respeito dessa adoração que liberta, dessa adoração que suplanta a técnica, que suplanta os ritos daquilo que nós aprendemos a respeito de como adorar. Primeira coisa que eu aprendo aqui com o texto de Atos 16, a partir do verso 25, é que eu preciso adorar, independente das circunstâncias que eu estou vivendo. Sabe, irmãos, talvez para você, para alguns aqui, seja muito fácil dizer, ou pensar assim. Para você, pastor, talvez seja muito fácil estar pregando essa mensagem, que adorar, é preciso adorar independente das circunstâncias, porque você tem uma vida boa. Graças a Deus, irmãos, eu tenho aqui amigos que conhecem bem a minha vida, e sabem todos os meus dramas, os meus traumas, os meus questionamentos, as minhas lutas diárias, que conhecem o meu coração, que sabem aquilo que me angustia, que me entristece todos os dias. Por isso eu fico muito à vontade para dizer a você que mesmo em meio a essas lutas, Deus tem me levado a momentos de profunda adoração ao seu nome. E é exatamente isso que tem me mantido em pé na sua presença. O texto fala que Paulo e Silas estavam presos, que eles haviam sido açoitados. Por quê? Pelo simples fato de estarem obedecendo à vontade de Deus. Eles foram presos, açoitados, porque estavam obedecendo a Deus. Estar preso aqui nessa situação do texto, naquela época, não dava a entender o que aconteceria no dia seguinte. Eles não sabiam se amanheceriam vivos no dia seguinte. Eles estavam presos sem saber o amanhã. Mas o texto diz que eles começaram a orar e a cantar ao Senhor. Eles começaram a adorar em meio à sua luta, à sua crise. Sabe, irmãos, eu aprendo aqui que muitos de nós, às vezes, questionamos a Deus pelo momento que estamos vivendo. Questionamos a Deus pelas lutas que estamos enfrentando. Não investimos o nosso tempo para agradecermos a Deus pelas vitórias que alcançamos. Eu preguei aqui, algumas quintas-feiras atrás, a respeito de motivos de adoração, motivos de agradecimento a Deus. Tem muitas pessoas que se esquecem de agradecer pelo simples fato de acordarem no dia. E a Bíblia diz: este é o dia que nos fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Se temos luta nesse dia, é porque no final do dia, irmão, teremos vitória. O dia seguinte, diz a palavra, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Naquele dia de luta, nós podemos deitar o nosso travesseiro e o choro durar a noite inteira, mas no dia seguinte vem a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. O que nós precisamos, como Paulo e Silas, é adorar ao Senhor independente da circunstância. Independente do momento de crise que eu e você estejamos vivendo, precisamos adorar ao Senhor. Sabe por quê, irmão? Quando nós adoramos ao Senhor, Ele move o seu braço na nossa direção. Quando adoramos ao Senhor, Ele se levanta do lugar da sua habitação. Paulo e Silas estavam ali presos,
sem saber o que iria acontecer amanhã, se seriam decapitados como João Batista, se seriam apedrejados como Estevão, não sabiam. O dia seguinte era para eles uma nuvem de escuridão, não sabiam. Mas o texto diz que eles começaram a orar e a cantar ao Senhor. Aleluia. A harpa, no número 126, a harpa cristã, ela diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Aleluia. Eu tenho certeza que o coração de Paulo e de Silas, nesse momento, independente das circunstâncias, do que aconteceria no dia seguinte, eles estavam cantando hinos de adoração ao Senhor. A gente é curioso, eu sou curioso, e eu perguntei ao Senhor, eu gostaria tanto de saber que música que eles cantaram. A Bíblia não diz. E no meu coração me veio uma canção que há muito tempo a gente não canta. E hoje de tarde eu estava meditando nessa palavra. E esse cântico encheu o meu coração como um bálsamo de refrigério. Aquele cântico que diz assim: terra e céu proclamam o seu poder. Maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida. Quão insondáveis os seus caminhos. Coisa tremenda esse cântico. E Deus encheu o meu coração de alegria. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor. Nos inclinamos e te adoramos, porque tu és digno. Irmãos, eu não sei o cântico que Paulo e Silas cantou, mas eu sei que nós podemos entoar um novo cântico na presença do Senhor, adorando ao seu nome em meio às nossas circunstâncias da nossa vida. Sabe por quê, irmão? Porque me dá uma garantia que a palavra de Deus, do Salmo 37, verso 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Diga amém, querido. Talvez o nosso passado ou o nosso presente nos faça chorar hoje. Mas grave aí essa frase que Deus falou profundamente ao meu coração. Grave no seu coração. O seu passado pode estar marcado e você não pode fazer nada para mudá-lo. Mas grave isso agora, irmão. O teu futuro está intacto na presença de Deus. O que vai reagir ao seu futuro é a decisão que você tomar hoje. Ele está intacto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo, aleluia, ele fará. Eu aprendo com esse texto, com Paulo e Silas, a adorar independente das circunstâncias. Não importa o motivo, não importa o momento, eu posso adorar ao Senhor, porque ele vive, ele reina para todos sempre, aleluia. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, é adorar no momento de maior aflição. Tem muitas pessoas que no momento de crise, onde a crise é mais aguda, tem pessoas que começam a reclamar, começam a apontar culpados, começam a querer achar culpados, começam a questionar a Deus por quê, começam a questionar a Deus para quê. O texto fala aqui uma coisa, talvez seja insignificante para alguns, mas para mim chamou a atenção. Paulo e Silas, por volta da meia-noite. Tem muita gente que está hoje aqui que tem medo da meia-noite. Tem gente que não sai de casa na meia-noite. Tem gente que não anda na rua à meia-noite. Tem gente que nem se levanta da cama na meia-noite. Pode fazer o barulho que for em casa e fica lá escondidinho na meia-noite. A meia-noite é o horário mais crítico. A gente toma pela história que é um horário até místico. Tem aquela frase de um programa de humor, às 12, badalada notúrnicas. A meia-noite é um horário crítico. A meia-noite pode significar aqui um momento de maior angústia, de maior aflição, porque eles não sabiam o que iria acontecer no dia seguinte. O coração deles estava angustiado, sim, eles eram homens. Perto da meia-noite, o horário crítico, difícil, um horário de pavor, horário de medo. Sabe, irmão, é aquela hora da incerteza, é a hora da dúvida, é a hora da escolha.
o que fazer, qual decisão tomar, aonde pisar, que caminho seguir. É a meia-noite, é a hora da decisão, é a hora que tudo parece estar perdido, é a hora do pavor. Talvez muitas pessoas aqui hoje estão vivendo a hora da meia-noite nas suas vidas. Momento de angústia, de sofrimento, de dor, momento do choro, momento do pavor, momento de decisão, de escolha. Tem muitas pessoas que estão vivendo aqui hoje de noite, esta hora da meia-noite, que eu poderia dizer, como o salmista diz no Salmo 23, 4, o vale da sombra da morte. É a hora do medo, é a hora do pânico, hora difícil. Mas nesse momento, Paulo e Silas começam a adorar. E eles me ensinam aqui, irmãos, que nesse momento, quando eu começo a adorar, eu verdadeiramente solto o cabo da nau. Nesse momento de pavor, quando eu começo a adorar, eu digo: Deus, diante deste momento, diante dessa situação, eu não posso fazer nada, mas eu confio no Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A hora do pânico, a hora do medo, da aflição, eles começaram a adorar. Você sabe, você está vivendo este momento hoje. Quer um conselho, irmão? Traga o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Tudo ele fará. Ele vai conduzir os seus caminhos, os seus pés em lugares firmes. E diz o texto de Abacuque, em lugares altos para a glória do Senhor. Confia nele, mesmo que seja à meia-noite. Terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto de Atos, capítulo 16, é que adorar, ainda que seja em meio às circunstâncias terríveis, ainda que seja no momento de maior aflição, adorar produz salvação. O texto diz que o carcereiro, ao ouvir o terremoto, ao ver o estrondo, ele olhou e talvez tenha pensado: todos fugiram, todos foram embora. O que vai ser de mim agora? O que vai ser da minha vida agora? A Bíblia não fala a história desse homem, mas eu comecei a pensar um pouco na vida desse homem. Por que ele desejou se matar? Talvez ser carcereiro naquela época não era uma posição de status. Talvez aquele homem tivesse sido um soldado, e por ser um soldado, talvez um mau soldado, ele foi colocado para ser carcereiro. Ele nem era chefe da prisão. E agora acontece essa cena no seu plantão, no seu turno. Há muito tempo atrás, um tio meu estava sofrendo com um câncer. E eu fui escalado para ficar uma noite com ele no hospital. Hospital do Câncer, lá no Rio de Janeiro. Durante todas as outras noites ele ficou tranquilo. Mas no meu plantão ele cismou de afrontar. E ele já estava muito enfraquecido, totalmente carcomido pelo câncer. Mas eu não sei de onde veio aquela força, e ele levantou aquela maca, aquela cama de ferro, ele arrancou o soro, arrebentou aquela borracha, levantou aquela cama e começou a andar com aquela cama nas costas. Irmãos, para você ter uma ideia, ele tossia e fraturava um osso. Mas ele levantou da cama, ele levantou com a cama nas costas. E o médico veio com a seringa desse tamanho, uma agulha que era maior do que a seringa, e queria aplicar naquele sossega-leão nele. Eu falei: no meu plantão não, no meu turno não. Eu vou ligar para a esposa dele, você vai falar com ela, se ela autorizar, você pode aplicar o que você quiser, porque vai que esse homem morre justamente no meu plantão. Eu acho que esse homem aqui, ele pensou logo no meu dia, no meu plantão, eu que estou aqui renegado a ser carcereiro desse lugar terrível. E agora, esta hora da noite, esta madrugada, acontece isso e as pessoas fogem. O que vão dizer de mim? Que sou um homem fracassado, que sou um homem que não valho nada, que sou um homem que não tenho autoridade para nada, fui um mau soldado e nem para tomar conta de uma porta fechada e de homens amarrados eu presto. Não presto para nada.
eu vou me matar, eu vou tirar a minha vida. Talvez tenha pensado esse homem. E diz o texto que Paulo e Silas diz para ele: não faças nada contra a sua vida, ainda estamos aqui. Sabe o que isso fala ao meu coração, irmãos? Que Deus sempre dá uma nova oportunidade, aleluia. Talvez seja a oportunidade que Ele está dando para você hoje. Talvez tudo que você tenha tentado até hoje não tenha dado certo, mas hoje o Senhor ainda está aqui olhando por você, aleluia. Em meio àquele caos, em meio ao drama, à iminência da morte, ao sofrimento, ao sentimento de fracasso daquele homem, ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Em meio a esse caos, Deus ainda está interessado na vida daquele homem, e Deus ainda está interessado em você, querido. O que devo fazer? Ele perguntou. Paulo prontamente disse: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Sabe qual é a consequência disso? Que a adoração daqueles homens, independente da circunstância, mesmo no momento de maior aflição das suas vidas, a adoração deles produz salvação e livramento da sombra da morte. Tem muita gente vivendo hoje aqui, talvez em nosso meio, o vale da sombra da morte, caminhando pelo vale da sombra da morte. A morte da vida financeira, a morte dos sonhos profissionais, a morte dos relacionamentos, a morte da saúde, a morte, o vale da sombra da morte. Mas, irmãos, quando nós entendemos este motivo de adoração, este motivo traz livramento da sombra da morte. Porque quando eu adoro, eu me aproximo de Deus. Quando eu adoro, eu estou perto de Deus. O salmista no Salmo 23, 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque tu estás comigo, aleluia. É o nome de Deus, Jeová Chamá, Deus sempre presente, e Ele não pode mentir, irmão. Aonde você estiver, se você abrir o seu coração para adorar, Deus estará contigo em nome de Jesus. E quando eu adoro, essa adoração ela produz salvação e traz livramento da sombra da morte. Aquele homem queria se matar, ouviu a palavra de Deus, diz o texto que ele aceitou a mensagem do Evangelho, levou Paulo e Silas à sua casa, lavou as suas feridas, fez ali uma mesa, chamou eles para se assentarem ali e cear com eles. Sabe o que diz o texto? Ele trouxe salvação para a sua casa. É o cumprimento da palavra de Deus. O texto diz que todos se alegraram e foram batizados naquela noite. Quando adoramos, irmãos, quando abrimos o nosso coração para adorar, Deus move o seu braço na nossa direção. Creia nisso, irmão, e diga amém. Aleluia. A quarta coisa que eu aprendo nesse texto de Atos capítulo 16, a partir do verso 25, é que adorar move o coração de Deus para Ele realizar o milagre. Existe um detalhe aqui que eu acho que ninguém nunca atentou para ele, pelo menos eu nunca ouvi. O texto fala que por volta da meia-noite eles começaram a orar e a cantar hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente veio um grande terremoto. Olha aqui para mim, preste atenção numa coisa. Você sabe o que é um terremoto? O terremoto é um abalo sísmico em um ponto que os técnicos, os geólogos chamam de epicentro. Quando este epicentro é atingido por esse abalo, ele emite ondas que desencadeiam e
tudo que está próximo a esta onda cai. Vocês já ouviram falar na tal escala Richter, né? Que vai de 0 a 9. Quanto mais alto o abalo, maior é o número na escala Richter. Eu não sei qual foi o grau da escala Richter aqui desse terremoto que Deus provocou na prisão onde Paulo e Silas estavam. O que eu sei é que ele operou um milagre. Quer saber qual foi? Aquela casa não caiu. O texto diz que abalou os alicerces. A casa deveria cair. Mas sabe o que abriu naquela noite? Só as portas. Só se abriram as portas. Só se arrebentaram os grilhões que prendiam os pés de quem estava preso. Aconteceu um milagre naquela noite, irmão. Quando nós adoramos a Deus, porque essa casa cai, todo mundo morre, estava todo mundo preso, Deus sabia disso, e quando Deus faz a obra, Ele faz por completo para manifestar a sua glória. Naquela noite, eles adoraram, e essa adoração atingiu o coração de Deus. Houve este terremoto, mas a casa não caiu, só as portas se abriram, só os grilhões foram partidos, e aqueles homens foram libertos para a glória de Deus. Sabe, irmãos, o que isso fala para mim? É que se eu estou precisando de uma porta aberta, Deus tem poder para abri-la em nome de Jesus. Se eu preciso ser liberto de algo que me prende como um grilhão, Deus tem poder para quebrar esse grilhão em nome de Jesus. Quando eu adoro, e esta adoração move o coração de Deus, Deus faz o sobrenatural. Talvez você tenha entrado hoje aqui de noite, e você tenha dito assim: hoje, na minha vida, só um milagre. Para mim, na minha situação, só um milagre. Irmãos, escute bem o que eu vou te dizer. Aproveite essa noite. Abra o seu coração para adorar ao Senhor em meio à sua circunstância. Se for preciso, Deus fará um terremoto acontecer para abrir as portas que você precisa, para quebrar as cadeias que te prendem, trazer salvação no meio da sua casa e fazer o milagre acontecer para a glória de Deus. Aleluia. Verdadeira adoração para mim, irmão, é aquela que faz vibrar a alma. A verdadeira adoração para mim é aquela que enche o coração, mas que toca o coração de Deus, que faz a gente sentir a presença de Deus. Podemos aprender técnicas, formas, mas, irmãos, creia no que eu vou te dizer agora. Só a verdadeira expressão da alma é que vai mover o coração de Deus. Vou repetir. Só a verdadeira expressão da alma é que vai mover o coração de Deus. O salmista diz: a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O coração de Paulo e Silas deviam estar contritos diante de Deus. Senhor, não sabemos o dia de amanhã, mas confiamos em Ti. E começaram a cantar um cântico de adoração. Adoradores não dependem de circunstâncias. Mesmo em meio à maior aflição, o adorador adora. E esta atitude, querido, creia nisso, move o coração de Deus. E quando a nossa adoração move o coração de Deus, Ele responde com salvação, livramento e milagre para a glória do Senhor. Curve a sua cabeça, querido, feche os seus olhos. Eu quero orar por algumas pessoas que entraram hoje aqui, que precisam ir além dessas técnicas de adoração, que precisam entender que eu não preciso ter uma voz afinada para adorar a Deus. Não preciso de bateria, não preciso de instrumentos, eu não preciso de nada disso para engrandecer ao nome do Senhor. Algumas pessoas que entraram aqui precisam entender que a sua vida precisa ser um motivo de adoração. Sabe, querido, aquele homem carcereiro, mesmo no momento de drama, de dor, de sofrimento na sua alma, ele pôde experimentar
A graça e a misericórdia de Deus. Não sei como você entrou aqui hoje de noite. Não sei como está a sua alma, não sei como está o seu coração. Talvez você não teve ainda uma experiência com Jesus. Talvez você esteja visitando essa igreja já algumas vezes. Mas precisa desse encontro com Jesus, como este carcereiro. Como este homem no meio do seu drama, da sua dor, do seu sofrimento. No meio do vale da sombra da morte, esse homem clamou por socorro e Deus disse: ainda há esperança para você. Talvez Deus esteja dizendo para você, querido, que entrou hoje aqui, ainda há esperança, ainda há jeito. A última palavra não foi dita. O Senhor está no comando, Ele está no controle. O que você precisa dizer, talvez você esteja perguntando: pastor, o que eu preciso fazer? Como o carcereiro perguntou. A resposta é a mesma: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você está hoje aqui de noite, vivendo esse momento de sofrimento, o vale da sombra da morte, vivendo o drama como este carcereiro, quer essa experiência de salvação, de livramento e de milagre de Deus, eu queria que você levantasse uma de suas mãos aonde você estiver. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Há alguém aqui nessa noite assim, que quer essa experiência com Deus? Apenas um sinal: eu quero te ver, quero te identificar para orar com você. Alguém pode levantar a sua mão? Eu quero ver. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém pode levantar. Você quer essa experiência com Jesus? Quer levar Jesus para a sua casa? Quer ter este encontro com Jesus? Levante uma de suas mãos, queridos. Levante uma de suas mãos. Eu queria que a gente cantasse aquela música: vem e toma o teu lugar. Sabe qual é? Vem e toma o teu lugar. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Sabe, a gente precisa desse momento de adoração nessa hora. Sabe, a gente precisa pedir: dá-me tuas asas para te alcançar, Senhor, nos lugares altos, aonde tu estás. Sabe, a gente precisa cantar com a alma, cantar com o coração, fazer a nossa vida expressar essa canção, dizendo: vem, vem, toma o teu lugar, Senhor. Independente da circunstância, da luta, da dor, do sofrimento, independente do que eu esteja vivendo, Senhor, toma o teu lugar. Porque eu sei que o Senhor pode quebrar cadeias. Eu sei que o Senhor pode abrir portas. Eu sei que o Senhor pode operar o milagre. Eu sei que o Senhor pode salvar. Eu sei que o Senhor pode curar. Eu sei que o Senhor pode fortalecer. Alguém que quer essa oração? Além dessas pessoas que já levantaram, levante a sua mão, quero orar com você. Deus te abençoe, meu filho, estou te vendo. Há mais alguém? Pode levantar, Deus te abençoe. Estou te vendo. Há mais alguém? Pode levantar. Em nome de Jesus. Só os corajosos vencem. Levante a sua mão, eu quero te ver, aonde você estiver. Só um sinal, eu quero te ver. Segundo convite que eu quero fazer é para você, irmão. Você que já é crente, membro da igreja, membro de igreja, que está passando por esse vale de sombra da morte. Momento difícil na sua vida. Vida financeira, vida sentimental, vida profissional. Seu dia a dia, a caminhada está difícil. É o momento que você pensa em parar o caminho, em olhar para trás, deixar tudo, largar tudo. Momentos que você pensa em estar assim. Mesmo Deus que salvou aquele carcereiro, mesmo Deus que salvou a família daquele homem, é o Deus que pode te fortalecer. Porque Ele é o único ser no universo que diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E Ele pode fazer esta obra na sua vida, na sua família, na sua casa. Eu queria orar com você. Enquanto nós cantamos essa canção, você que levantou a sua mão, e você que está nesse segundo convite, essas pessoas que estão cansadas, que estão lutando, estão querendo força, sai do seu lugar, irmão. Vem aqui na frente, no altar, vamos orar juntos. Isso, sai do seu lugar. Pode vir. Você levantou a sua mão dizendo que quer Jesus, que quer esta experiência com o Senhor. Sai do seu lugar, isso. Pode vir. Pode vir. Não tenha vergonha não. Pode vir. Pode vir. Venha no altar. Venha no altar. Venha no altar. Vamos orar juntos. Vamos clamar juntos. E você, irmão, que está lutando, está cansado, está pensando em desistir, está achando que não tem jeito mais. Paulo e Silas disse naquela noite: ainda estamos aqui.
Deus ainda está aqui, irmão. O Senhor ainda está aqui. E Ele tem todo o poder para fazer mudar a sua vida, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, irmão. Vamos orar juntos. Eu sei que tem muita gente que precisa dessa oração. Tem muita gente que procura a gente em gabinete, precisando de força, que quer esse avivamento, que quer esse renovo. Irmão, sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Não desanima não. Não para não. Não cansa não. O Senhor é a nossa força. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos enche. O Senhor é aquele que nos anima. O Senhor é aquele que nos traz alegria. O Senhor é aquele que opera maravilhas. Sai, irmão, do seu lugar, pode vir. Enquanto cantamos essa canção, sai do seu lugar. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos aonde tu estás assentado acima de tudo. Oh, Senhor. Tão grande tu és, Oh, mas mesmo assim habitas em mim. eu gostaria de convidar aqui. O pastor mencionou aqui que a hora da meia-noite é aquela hora limite. É aquela hora quando a gente pensa em abandonar tudo, quando a gente pensa em desistir. Às vezes nós estamos fazendo a vontade de Deus e as coisas acontecem na nossa vida. Paulo e Silas podiam questionar: Senhor, estamos fazendo tua obra, estamos fazendo a obra missionária, e como agora nós estamos aqui dentro de um cárcere, acorrentados, recebemos uma surra absurda e o Senhor permitiu isso. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e nos achamos tão justos que nós não somos merecedores de passar por determinadas situações. Mas a hora da meia-noite às vezes vem para nós. E uma coisa interessante era que Paulo e Silas estavam na prisão. Eles estavam ali presos, mas a alma deles estava livre. Nada podia deter o louvor daqueles homens. Eles estavam encarcerados, presos fisicamente. O carcereiro estava liberto fisicamente, mas ele era um prisioneiro dos seus sentimentos, um prisioneiro na alma. Então ele precisava encontrar a mesma liberdade que Paulo e Silas, que estavam presos fisicamente, encontraram. A liberdade de poder adorar e servir ao Senhor. Eu sei que nós temos aqui pessoas que estão vivendo a hora da meia-noite. Essa hora que você diz para Deus: Deus, eu não estou aguentando mais. E Deus deseja quebrar as correntes que prendem você. Deus quer te ajudar a adorar neste momento, nesta hora da meia-noite. E de repente, quando você menos esperar, um terremoto vai sacudir as estruturas à sua volta. E aquelas portas que você não pensava que iam se abrir, elas vão se abrir. E as cadeias vão cair por terra. E você vai encontrar liberdade no nome de Jesus. E você vai ser canal de bênção para abençoar a vida de outras pessoas. Então, se você está aqui, você servo de Deus, você que está aqui, e que você entende: pastor, eu estou vivendo a hora da meia-noite, e eu preciso de ajuda, e eu preciso de oração. Sai do seu lugar, se junte a esse grupo aqui, e eu gostaria de estar orando por você, no nome de Jesus. Se você quer, se você se sente nessa condição, sai do seu lugar e venha para nós estarmos orando, no nome de Jesus. Nós vamos orar então. Então entendemos que todos estão bem, glória a Deus por isso. Não temos ninguém aqui vivendo a hora da meia-noite. Estão todos libertos, estão todos adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Então vamos orar ao Senhor nesta hora, por estas vidas. Deus, aqui estamos nós, Senhor, na Tua presença.
E queremos aprender como Paulo e Silas, Senhor, a cantarmos na hora da agonia, a cantarmos em meio ao sofrimento, a louvarmos ao Teu nome, Senhor, em meio à dor, em meio aos açoites que a vida nos apresenta. Senhor, nós queremos adorar e bendizer ao Teu santo e divino nome. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja colocando um cântico de adoração em cada coração aqui. Que o Senhor esteja colocando um cântico de adoração nos lábios dos meus irmãos. Aqueles que estão enfrentando dificuldades, lutas. Aqueles que estão vivendo a hora da meia-noite em suas vidas. Ó Deus, no nome de Jesus, que o cântico de adoração que saia, ó Deus, do profundo da alma dos teus filhos, possa atingir o teu trono de graça, Senhor, e desencadear um grande milagre de restauração, de libertação, de abertura de portas, de o despedaçar de cadeias, para a glória do teu nome, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, abençoa cada um que aqui está, cada um dos teus filhos que estão no teu altar, e cada um dos teus servos que aqui estão, ó Deus, em nome de Jesus, que como Abacuque, Senhor, nós possamos bendizer ao Senhor, ó Deus, e possamos declarar que ainda que as coisas estejam difíceis para nós, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e no curral não hajam vacas, ó Deus, nós queremos nos alegrar no Senhor e exultar no Deus da nossa salvação, porque estamos certos, Senhor, de que nem morte, nem vida, ó Deus, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem angústias, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, que nós saímos daqui nesta noite fortalecidos com a tua palavra, e entendendo, Senhor, o que é uma adoração verdadeira, ó Deus, uma adoração, ó Deus, que é capaz de atingir o teu coração, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às angústias, mesmo em meio, ó Deus, às prisões, ó Deus, que estão à nossa volta, nós possamos adorar a Ti com liberdade, Senhor, na nossa alma, no nosso coração, ó Deus, para que possamos experimentar milagres do Senhor, um milagre da salvação na nossa casa, na nossa família, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado, ó Deus, pela ação do teu Espírito neste lugar. Fortalece-nos a cada dia, firma os nossos passos, Senhor, e dá-nos uma postura, Senhor, de mesmo na hora da meia-noite, nós não desistirmos, mas nós exaltarmos ao Deus soberano e que tem capacidade sobrenatural, em nome de Jesus, amém.